vive, Senhor, que Tu possas ajudar eles e, Senhor, que Tu possas trazer eles mais uma vez ao nosso meio. Tu sabes quem eles são e nós entregamos, Senhor, a Tua palavra, Senhor, que Tu possas vir falar connosco e que nós possamos sentir, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Pai, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, mais uma vez, bem-vindo a todos. Obrigado por estarem aqui. E nesta manhã nós também vamos ter um tempo que vamos tomar Santa Ceia. Eu tenho estado a falar na vida de Jó, não é? Alguns irmãos ouviram e têm estado a fazer parte. E Jó é algo que, para mim, não é, tem tocado muito no sentido de coisas que eu passo na minha vida. E eu não vou repetir todos para aqueles que a gente já falou um pouco, mas é bom sempre a gente, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, não é? Então eu posso dizer uma coisa hoje e tem um significado hoje, mas amanhã tem outro significado, muda. Deus fala ao meu coração com a mesma palavra, não é? Então, a gente vamos abrir as nossas Bíblias em Jó 1, versículo 20 e 22. Jó 1, versículo 20 e 22. Então diz assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou. E disse: Não saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Ou nu, como é que eu vi? Não. Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta. Então, nesta manhã, eu queria fazer esta pergunta: como é que está o teu louvor? Como é que está o teu louvor? Pergunta a pessoa ao seu lado ou por trás de si, ou pergunta a essa pessoa: como é que está o teu louvor? Como é que está o teu louvor? Os irmãos e irmãs já pensaram que a postura do nosso coração é que define se a gente está a louvar ao Senhor como a gente verdadeiramente devia louvar. Se a gente for pensar o que Jó passou, Jó perdeu tudo o que ele tinha. A Bíblia diz que ele naquele tempo, na área dele, era um dos homens mais ricos. Ele tinha tudo. Milionário, bilionário, não sei o que é que ele era. A minha Bíblia não diz se ele era. Mas o facto é que ele estava a ser abençoado por Deus, não é? E o que é que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu, a Bíblia diz que ele, não é, estava em casa dele e que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. 10. E o que é que aconteceu? Ele estava em casa e alguém veio e disse: Olha, tenho que dizer a ti que houve aqui um problema. Veio alguém e roubou as tuas ovelhas todas, roubaram.
E antes dessa pessoa acabar, veio outra pessoa e disse, olha, também roubaram o teu gado, tudo foi destruído. Também roubaram os teus camelos, foram queimados. E depois, acima disso, vieram e disseram, olha, os teus filhos e as filhas estavam a ter festas e veio um vento e destruiu a casa caiu sobre eles. E eles morreram todos. Quem aqui tem mais filhos? O meu pai tinha 7, não é? 7. Quem aqui tem muitos mais? 12. 12. Mais que Jó. 12. Mais alguém? Quem aqui tem 3? 3. Teu pai teve 7 também. O irmão tem quantos? O irmão tem 4. Alguém que tenha mais que 4? 50. Então quase começaram na Bíblia. Faltava mais 40 anos para ela fazer como a Sara. Então o nosso irmão tem 4. Não é? Então imagine, irmão, o irmão estar aqui, por exemplo, eu não estou, não é? O irmão estar aqui no culto e entrar alguém e dizer, olha, o irmão perdeu a casa, o irmão perdeu os filhos todos, o irmão perdeu tudo o que tem. E qual foi a reação de Jó? Qual seria a nossa reação se alguém viesse aqui dar estas notícias? Eu imagino ali a Elsa, que gosta muito de falar alto e gritar. Ela talvez ia logo gritar. Estou a usar um exemplo, não é? Começava a gritar. As mulheres africanas gostam de gritar, não é? Quando estão felizes. Mas agora com tristeza também gritar, chorar. Imagine perder a família toda, menos a esposa. Não perdeu a esposa. Não sei porque é que Deus fez isso. A esposa dele ficou, não é? Mas as esposas são boas coisas. As esposas, não é, cozinham para nós, dão direção, dão apoio, dão amor. Ainda bem que a irmã concorda. As esposas são uma coisa fantástica. Quem acha uma esposa, acha uma boa coisa. Mas em Jó 2, a Bíblia diz que Deus estava a dizer, olha, já consideraste o meu servo Jó? Já consideraste? Satanás estava a falar com Deus e Deus disse, e Satanás disse, ele só é assim porque tu estás à roda dele e estás sempre a proteger ele. Dá ele nas minhas mãos e tu vais ver o que é que vai acontecer. E o que é que aconteceu? O primeiro teste, o primeiro exame, Jó passou. Porque ele nunca falou contra Deus, ele nunca disse nada contra Deus. Vamos pensar nas nossas vidas. Quando alguns de nós que passamos por coisas, qual foi a nossa reação? Se a gente perdeu os nossos filhos, será que a gente pôs de joelhos e disse, Senhor, eu glorifico o teu nome, tu és maravilhoso. Se a gente perdeu alguém na nossa família, se a gente perdeu o carro, se a gente perdeu recursos, quantos de nós é que fomos e somos como Jó, que a gente, em vez de reclamar, a gente põe-se perante o Senhor e dizemos, Senhor, tu és maravilhoso, tu és fantástico, Senhor. Eu não percebo o que está a acontecer. Em Jó 2, o que é que acontece? Satanás novamente foi ter com Deus e disse, olha, Jó só está assim porque ele tem saúde. Ele tem saúde. Deixa-me atacar o corpo dele e depois tu vais ver o que é que ele vai fazer. Não é? E o que é que aconteceu? Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele. Tudo quanto o homem tem, dará
pela sua vida. Estende agora a mão e toca nos ossos e na carne, e ele vai blasfemar de ti na tua face. Agora eu vou perguntar, quantos de nós, e não vamos levantar as mãos, nós passamos por coisas na vida e são difíceis, mas quando o inimigo ataca o nosso corpo, eu quero dizer aos irmãos que Satanás não pode fazer coisas na nossa vida sem Deus autorizar. Sem Deus autorizar-se. Há certas coisas que estão a acontecer na nossa vida que nós temos que refletir e pensar: porquê é que eu estou a passar por isto? Porquê é que eu estou a sentir doença? Porquê é que eu... E às vezes pode ser que Deus está... Não sei se alguma vez já pensaste, Fábio, que Deus está a querer gabar de quem tu és. E Deus está a dizer: já consideraste o meu filho Fábio? E é muito fácil quando a gente somos jovens louvar a Deus porque a gente temos saúde, temos forças. Mas quando a gente começa a ficar mais idosos e esta tenda está a desgastar e a gente sente dores, a gente sente isto, amanhã a gente acorda, tem uma dor aqui, o dia depois da manhã é aqui, depois é ali. Mas quantos de nós, nessa situação, ainda podemos dizer que a palavra do Senhor diz que a esposa dele disse: porquê é que tu não vais e falas, amaldiçoas a Deus e morres? Quantos de nós já passamos por situações que talvez a gente... É uma coisa tão difícil que a gente prefere dizer: Senhor, é melhor eu morrer. Eu sei que eu na minha vida já pensei isso. Não vou dizer que eu sou perfeito. Mas às vezes a pessoa chega a um ponto que está saturada, não é? Com aquela dor, com aquele problema. Mas quantos de nós podemos dizer, como Jó disse: bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos sabem que se a gente for ver em João capítulo 4, João 4, João 4 a gente não vai ler tudo por causa... a gente pode ver do versículo 13 em diante. Jesus com aquela mulher samaritana. Replicou Jesus: todo o que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, nem venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. E respondeu a mulher: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tivestes, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai.
Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Então esta mulher foi pescar água e Jesus pediu a ela água e Jesus disse: eu tenho uma água, quando tu beberes desta água, nunca mais vais ter sede. Nunca mais vais ter sede. Quantos de nós aqui já tivemos experiência de beber dessa água? Posso ver? Quantos de nós já bebemos dessa água viva? Mas a coisa é que essa água, quando a gente bebe dessa água, a Bíblia diz que a gente devia ter dessa água a transbordar. Outras pessoas deviam olhar para nós e dizer: eu quero ser como aquela pessoa, como aquele irmão, como aquela irmã, porque eles verdadeiramente são um exemplo. Os irmãos sabem que o louvor não é estar aqui com as mãos levantadas e a louvar ao Senhor e para as outras pessoas que estão ao nosso redor e a gente dizer: bem, não é? Eu sou uma pessoa que está a louvar ao Senhor. Em Romanos 1:21, o que é que diz em Romanos 1:21? Romanos 1:21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Os irmãos sabem que a gente pode conhecer a Deus e eu posso falar palavras, mas não quer e não significa que eu tenho um relacionamento com o Senhor. Mateus 15, versículo 8 e 9. Mateus 15, versículo 8 e 9. O que é que diz lá? Este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Os irmãos sabem que o nosso louvor é algo que a gente devia viver. No dia ao dia, eu devia ser uma expressão do meu louvor. Eu não posso estar só aqui e dizer: eu te amo e te louvo. Mas depois no meu coração eu estou com ódio, porque as pessoas estão-me a maltratar. Eu estou com ódio por causa do racismo, eu estou com ódio por causa de coisas que estão a acontecer. A palavra do Senhor diz que este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração, porém, está longe de mim. Eu posso estar aqui na igreja a levantar as mãos, mas eu tenho algo contra uma pessoa. Como é que eu posso estar aqui no culto? E há pessoas, irmão Monteiro, que às vezes, por causa da política, por causa do futebol, seja o que for, podem estar a louvar a Deus, mas têm rancor contra alguém porque essa pessoa não concorda com eles. E o que é que acontece? Deus não aceita. Os irmãos podem estar aqui hoje de manhã, estavam a louvar ao Senhor. A palavra do Senhor diz que
este povo honra-me com os lábios, eu posso dizer, Senhor, eu te amo, mas no meu coração eu estou a viver uma coisa diferente. Quantos de nós podemos estar aqui e eu, pastor Abel, estou a falar e os irmãos estão a dizer amém, amém, mas depois lá fora, quando estão a falar com outras pessoas, estão a falar mal e a dizer, o pastor Abel isto, e porque é que a gente vai para o prédio novo, a gente está a gastar dinheiro, a gente isto, esta igreja não vai fazer isto e não vai fazer aquilo. A gente não está a louvar ao Senhor. O louvor não é música a tocar e a gente a levantar as mãos. O louvor é a maneira que eu estou a viver. Os irmãos viram aquela mulher samaritana, o que ela fez? Quando Jesus começou a falar na vida dela, ela desviou a conversa. Desviou a conversa e disse o quê? Ela disse, mas vocês dizem que não é, o monte onde vocês têm que orar ou louvar a Deus é no monte em Jerusalém, mas a gente diz que é aqui neste monte. E ela começou a desviar-se. Se eu for à sua casa e se os vossos netos, os vossos filhos olharem para a sua vida, será que eles podem dizer, esta pessoa verdadeiramente é uma pessoa que está a honrar a Deus com a vida? Não é só com os lábios. A gente pode dizer aos nossos filhos, eu amo a Deus. A gente pode dizer aos nossos vizinhos, eu amo a Deus. Mas depois quando acontece qualquer coisa, quando há um problema, a gente começa a usar palavras que nem o dicionário conhece essas palavras. Como é que a gente pode dizer que somos filhos de Deus quando a gente começa a tratar e a falar coisas que não são a palavra do Senhor? Quando a gente está a ver o futebol, será que a gente, quando está a ver o futebol, que a gente pensa, Fábio, quando a gente estamos a jogar futebol, será que a gente pensa que a gente somos filhos de Deus? Ou que a gente... Os irmãos sabem que o louvor, Satanás, neste caso, quando Satanás foi criado, ele era Lúcifer, o anjo da manhã. E o que é que aconteceu? Ele diz na palavra do Senhor, diz que ele olhou para Deus e ele disse, eu gostaria de estar acima de Deus, eu gostava de ver as pessoas a louvar a mim e não a Deus. Então isso quer dizer, qualquer coisa que eu estou a fazer que não é louvor a Deus, a quem é que eu estou a louvar? Não é? Eu lembro quando eu era jovem, não há muito tempo atrás, não é? Felisberto, há uns dias atrás eu era o jovem, não é? E eu também jogava muito futebol. E eu jogava, e eu sou português, e os portugueses têm o sangue que ferve um pouco, não é? Então eu jogava futebol contra os sul-africanos, contra os moçambicanos, e eu gostava de, irmão Monteiro, ter vingança. Não é? Se eles batiam-me nas minhas canelas, eu dizia, espera aí que tu vais ver. Espera aí que tu não vais esquecer o que tu fizeste a mim. Então a gente jogava e eles... O que bateu na minha perna, eu esperava até ele. E depois dava uma rasteira e ele caía, magoava-se. E eu sentia-me bem e dizia, mas eu não dizia graças a Deus. Mas depois houve um tempo na minha vida, nos anos 1981, 2, eu tive uma experiência real com Deus. E Deus mudou o meu coração. E quando eu fui para o campo de futebol, durante aquele tempo,
Eu lembro de uma vez que eu joguei contra um jogador assim alto, não é? Assim como o Rui. E ele deu uma rasteira e eu caí. Eu pensei, espera aí que a gente já vai falar. E depois a bola bateu assim no chão e levantou-se e ia para a cabeça deste homem grande. E eu corri e com os pés eu bati aqui no peito dele e ele caiu no chão. E eu senti-me bem no sentido que consegui vingar. Mas naquele momento, quem é que estava a receber louvores? E quando o Senhor operou na minha vida e eu tive uma experiência real, eu já não podia jogar futebol como jogava antes. E eu acho que as pessoas que jogavam comigo não gostavam que eu estava no time dele. Porquê? Porque quando a gente batia na bola e a bola saía, e eu sabia que estava fora, que fui eu dizia ao outro time, não, é a vossa bola. E os meus amigos, não digas isso, não digas isso, diz que é nossa. Mas eu comecei a ver, quando eu começo a mentir só para ganhar, a quem é que eu estou a glorificar? A quem é que eu estou a dar honra e glória? A quem é que eu estou a adorar? Então, quando eu digo coisas ou eu minto, e às vezes a gente mente para esconder a verdade, para a gente não ficar mal, e nós todos fomos crianças, a gente mente, e às vezes até com os nossos cônjuges, a gente diz coisas só para não ter conflito. Mas a quem é que a gente está a adorar? Talvez os irmãos vão começar a tirar os casacos, que agora a cafeteira está a ferver um pouco. Mas aquela mulher disse, a gente louva aqui, a gente louva. E Jesus disse, eu agora procuro aqueles que me louvem em espírito e em verdade. Eu gostei e gosto muito de futebol e até parti os 2 ossos aqui na perna, porque eu fintei os jogadores e pus por cima da cabeça deles, e quando eu fui para meter o golo, o guarda-redes saiu com os 2 pés e bateu-me assim na perna assim, e eu caí no chão e ainda experimentei levantar-me para meter o golo, mas a minha perna disse, ai Cona, tu daqui não vais mais. A realidade é a sua atitude em casa, no trabalho, quando a gente está a guiar o nosso carro e um táxi passa em frente de nós, o que é que a gente diz? A gente diz, louvado seja Deus. Ou será que a gente abre a janela e a gente começa a falar em línguas? Talvez a gente até no caminho para a igreja ficamos zangados com a nossa esposa e depois... E durante o culto, para o pastor Abel ver, a gente dá a mão à nossa esposa, mas ela está a apertar porque ela está zangada e ela não quer. E a gente, glória a Deus, aleluia. Mas estamos só com os lábios. O coração, Deus não aceita esse louvor. Nós temos que adorar ao Senhor, não é só quando a gente tomar a ceia, não é só para agora dizer, vou dizer a Deus que eu amo a Ele, mas logo que a gente sai daqui estamos a portar de uma maneira diferente. Será que os seus filhos e as suas filhas, a palavra do Senhor que diz que Jó estava sempre preocupado com os filhos, especialmente os filhos, e ele todos os dias ia sacrificar, ia perante Deus e dizer, Senhor, perdoa os meus filhos se eles pecaram contra ti. Senhor, perdoa, 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 perdoa.
Ele era um homem que vivia o louvor. O louvor não é eu agarrar no microfone e estar a louvar a Deus. Os irmãos sabem que há pessoas e aqueles que estão envolvidos no grupo de louvor muitas vezes são atacados porque o louvor é algo que nos leva à presença do Senhor. Mas se eu estou aqui a louvar a Deus, mas eu estou em casa a ver pornografia, sou um mentiroso, aquilo que vai sair de mim não é louvor a Deus, é louvor ao inimigo. E o que as pessoas estão a receber é adoração a Satanás. E talvez a gente pense, pastora Bel, estás a ser um bocadinho forte. Não. Só há duas coisas que a gente pode adorar. A Deus ou a Satanás. Não há nada no meio. Nós não podemos, como crentes, tudo o que a gente faz, seja na rua, seja no shopping, será que a gente está a fazer com adoração? Quando o irmão e a irmã talvez vai ao restaurante, irmão Horácio, será que aquela pessoa que está a servir à mesa, quando vê o irmão, diz, opa, lá vem aquele homem outra vez, ele está sempre a reclamar, nunca diz nada de bem, é melhor eu não ir servir ele. Maria, vai ajudar aquele homem porque ele... Ou será que as pessoas quando veem a nós, elas dizem, esta pessoa é uma bênção, está sempre a falar bem, está sempre a elogiar, está sempre... O louvor não é quando a gente vem aqui à igreja e levantamos a mão. Sim, isso faz parte do louvor, mas o louvor é como é que eu estou a viver lá fora. Quando é que eu estou a ouvir? Quando eu bato com um martelo no meu dedo. Será que eu começo a cantar glória a Deus, aleluia, eu não temo todo o mal que vier? Ou será que eu, quando bater com o martelo, começo a dizer coisas que não devia dizer? E o meu conflito com a minha esposa, os irmãos sabem que a palavra de Deus diz que ela foi criada na imagem de Deus. E às vezes é difícil eu pensar nisso. Porque às vezes quando eu olho para ela eu não vejo um anjo, vejo outra coisa. Mas eu tenho que tomar a decisão... não? Ok. Então, nós temos que pensar que nós, quando estamos a tratar com a nossa esposa, isso também faz parte do louvor. Há 2 fins de semana atrás fui um casamento de gregos e os gregos partem os pratos assim, não é? Para dançar, não sei porquê, mas hei de saber. Mas às vezes há pessoas em casa que estão a partir pratos, a tirar um para o outro. Como é que Deus está a receber honra e como é que Deus está a ser glorificado se eu em casa minto, maltrato a minha esposa ou o meu esposo? Quando o meu esposo trata-me mal, eu queimo a comida dele e diz, olha, come lá, é só isso que... Hoje só há isso. E ele olha para aquela torrada, nem parece mais pão. Como é que Deus é glorificado? Irmãos, o louvor é algo que eu vivo diariamente. Seja a jogar futebol, seja a andar por trás de um taxista, seja a entrar num shopping a tratar a senhora. Será que a gente é o bom cheiro de Cristo? E não é fácil. Não é fácil a gente ter essa postura de coração. Mas se a gente aceitou Jesus como Salvador, Ele diz que rios de água viva deviam sair dentro de nós. E no sentido de perdão, será que a gente temos o amor que é o amor de Cristo?
Há aqui irmãos e irmãs que alguém fez algo contra si, ou até familiares. Eu às vezes fico triste de ver como é que os crentes, quando chega a certas coisas na vida deles, eles maltratam uns aos outros. A Bíblia diz assim, quando tu sabes que alguém tem algo contra ti, o que é que a Bíblia diz? Diz, vai para o teu quarto, foge dessa pessoa. Não, a Bíblia diz, vai ter com ele e põe as contas em dia. E se essa pessoa não ouvir, depois vai chamar outra pessoa. E o que é que a gente faz? Quando alguém fala mal de nós, o que é que a gente faz? Em vez de ir ter com a pessoa, a gente chama outra pessoa. E eu digo à minha esposa, sabes o que é que o Matias fez a mim lá na igreja quando eu estava... Sabes o que é que ele fez? Ele fez isto. Ele olhou para mim. E agora já estou a incluir outra pessoa no meu problema. Em vez de ir ter com a pessoa e dizer, olha, tu a magoaste quando fizeste isto ou fizeste aquilo. Há pessoas aqui, há famílias que não estão a falar um com o outro. E quando chega a dinheiro, eu nem vou falar. As pessoas até, parece que, não é? Eu lembro numa cena lá no lar, que, coitadinho, uma senhora estava a morrer e o filho estava um bocadinho com os copos. E ele estava ali à cama, ao pé dela a dizer, quando é que tu vais morrer? E a roubar os anéis dela antes dos outros na família tirarem os anéis para ele ir vender. Será que Deus está a ser glorificado? Será que isso é louvor? O que é que Jesus fez? Ele pôs as mãos e disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O que é o amor? O amor é algo que suporta tudo. Não quer dizer que as pessoas podem abusar de nós ou maltratar, que a gente tem que só calar. Não. Em 1 Coríntios 13, vamos só ver lá alguns versículos no início. E o que é que diz lá? Diz assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como que metal que soa ou com um símbolo que retine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, da maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. A palavra do Senhor é clara. Se a gente não tem amor, irmãos, nós não podemos entrar aqui na casa do Senhor e ter rancor e ter algo contra pessoas, porque Deus não vai operar no nosso meio se há divisão. Eu posso ter a razão toda. Há pessoas que nem conseguem encontrar-se como família. Marisa, continua. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento de pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O que é o amor? O amor é sofredor, benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, o amor não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não suspeita mal.
Não se regozija com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Versículo 8. O amor jamais acaba. Pode haver profecias, elas vão ser aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, vai acabar-se. Vai desaparecer. Mas estas três coisas vão continuar. No fim deste versículo, a Marisa está aí à frente de mim. Ela está mais rápida, é por isso que ela é jovem. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor. Estas três, mas, o maior destas é o amor. Irmãos e irmãs, eu posso ter fé para mover montanhas, mas se eu não tenho amor, eu não vou encontrar-me com o Senhor. Eu posso vir aqui à igreja dar as ofertas, eu posso, seja o que for, mas se eu não tenho amor, estas três coisas vão permanecer: a fé, a esperança e o amor. Quem é que a gente tem que nós não estamos a amar? Isso não é uma postura de louvores. Eu, para mim, fico maluco se eu puder usar isso, porque o amor, a palavra do Senhor diz que a nossa batalha não é contra a carne, mas contra hostes espirituais. Então, por que é tão difícil eu me dar com os irmãos e as irmãs? Porque o inimigo sabe, se ele atacar o nosso relacionamento, ele vai trazer divisão. E onde há divisão, onde não há amor, Deus não pode operar. O irmão pode estar a orar para a cura divina. Se o irmão não perdoar, não vai receber. O irmão pode estar a orar para Deus abençoar financeiramente. Se o irmão não perdoar, não vai ser abençoado financeiramente. O irmão pode estar a pedir: Senhor, dá-me recursos, mas se o irmão é racista ou a irmã, isso não é amor. E quando a gente não está a glorificar a Deus, estamos a glorificar o inimigo. A gente não pode estar na casa do Senhor ou na nossa casa a falar com os nossos lábios: eu amo o Senhor, mas a nossa atitude, a maneira que a gente trata os nossos filhos, as nossas esposas, é contrário. Então, nesta manhã que a gente vai tomar a ceia, imagine o Senhor Jesus. Aqueles irmãos que vão servir, por favor, só prepararem-se. O que é que Jesus fez? Quando ele estava naquela cruz e ele viu aquelas pessoas todas que fizeram coisas contra ele, o que é que ele disse? Ele podia ter gritado e dizer: Senhor, manda anjos. Olha aqui estas pessoas, mata elas todas. A palavra do Senhor diz que ele não falou. Por quê? Porque ele estava a louvar o seu pai, a dizer: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão a fazer. Irmãos, há irmãs e irmãs aqui na igreja que isso é a nossa oração. Não é com orgulho, a gente tem que dizer: Senhor, perdoa, irmãos, perdoa esta irmã. Mas às vezes a nossa postura devia dizer: Senhor, o que é que eu estou a fazer de errado? É muito fácil a gente apontar aos erros dos outros. Se a gente for ver em 2 Coríntios 12, versículo 9 em diante, nós vamos ler isso antes. 2 Coríntios 12. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Por isso, de boa vontade, antes me glorio nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. O que é que o Senhor está a dizer? Irmãos e irmãs, a nossa postura devia ser: Senhor, eu venho a Ti quebrantado. Senhor, eu sou fraco. Eu não posso na minha força, eu não consigo portar-me como um filho de Deus. Ajuda-me, Senhor. Seja onde for que eu estou, seja que seja no carro, seja a ver futebol, seja... Senhor, ajuda-me a ter uma postura de louvores. Seja tratar com a minha esposa, não é fácil, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a tratar ela como algo que Tu criastes. Perdoa-me, Senhor, que eu possa realmente louvar a Ti em espírito e em verdade. Talvez o irmão e a irmã está aqui nesta manhã e tenha problemas com mentira, não consegue dizer a verdade, está sempre a mentir para esconder a realidade. Antes de tomar a ceia nesta manhã, tenho que dizer: Senhor, perdoa-me. Nesta área eu sou fraco. Perdoa-me, Senhor. Eu não estou a perdoar o meu irmão e a minha irmã que vêm à mesma igreja. Eu já não falo com eles. Irmãos, como eu falei há um tempo atrás, uma das coisas mais tristes é quando a gente chegar com expectativa e o Senhor disser: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Nesta manhã, vamos olhar para o nosso coração. Se eu estou a falar uma coisa em casa: ai meu amor, eu te amo, mas lá fora estou no telemóvel a ver fotografias de mulheres, eu não estou a glorificar a Deus, eu estou a glorificar Satanás. E a gente está a pôr Satanás acima de Deus. E é isso que Ele quer. Vamos examinar os nossos corações nesta manhã e dizer: Senhor, em tudo que eu faço, em tudo que eu vivo, eu quero ser uma luz. Eu quero mostrar às outras pessoas que eu sou teu filho, tua filha. Perdoa-me, Senhor. Antes de tomar a ceia, vamos dizer: Senhor, e talvez a gente tenha que arrepender e telefonar a essa pessoa e dizer: irmão, eu sei que tem maltratado, perdoa-me. No outro dia estava a falar com uma pessoa, essa pessoa disse: olha, meu pai vai aí à igreja, mas eu estou muito triste porque parece que os crentes não vêm visitar, estão zangados. E essa pessoa é uma pessoa que não está nos caminhos do Senhor. Mas essa pessoa estava a dizer: como é que um crente não perdoa e durante o tempo mais difícil da vida do meu pai, essas pessoas não vêm orar porque têm rancor? Isso não está a glorificar a Deus. Deus tem grandes coisas para fazer no nosso meio. Mas a gente tem que ter singeleza de coração e de mente. A gente tem que estar unidos. As coisas deste mundo vão passar. Mas estas três vão: a fé, a esperança e o amor. Esta manhã, antes de tomar a ceia, talvez o irmão e a irmã tenham que dizer: Senhor, perdoa-me. Eu estou a viver uma mentira.
Eu não estou a glorificar o teu nome, eu estou a glorificar Satanás. E nesta manhã eu quero tomar uma decisão e dizer: Senhor, eu quero ser o bom cheio de Cristo. Eu sou fraco, mas ajuda-me, Senhor, pela tua graça. Vamos só ter uns momentos. Talvez a Marisa pode pôr uma música só a tocar. E vamos examinar o nosso coração. Muitas vezes a gente olha para os outros, mas vamos olhar para nós. A gente culpa os outros e culpa as outras pessoas. E enquanto os irmãos estão a trazer os elementos, antes de tomar, vamos dizer: Senhor, Senhor Jesus, eu quero ser um exemplo na minha vida. Não importa o que os outros estão a fazer ou dizer, eu quero ser o bom cheiro de Cristo. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Talvez nesta manhã o irmão até tenha rancor, tenha algo contra alguém. Encoraje para ir ter com essa pessoa. Não deixes Satanás destruir e roubar o plano de Deus para a sua vida. Às vezes a gente pede perdão e a outra pessoa nem diz nada de bom. Mas nós é que temos que tomar o primeiro passo de amor. Porque o amor conquista muitas coisas. Talvez o nosso marido ou a nossa esposa está sempre com problemas de saúde ou isto e aquilo. Às vezes a gente fica saturados. Imagina se Jesus ficasse cansado de nós. Mas Ele está sempre lá pela sua graça. E a coisa maravilhosa é quando a gente está mais fracos, é quando Ele está mais forte. Talvez temos de dizer: Senhor, perdoa-me, eu já não tenho paciência. Mas eu quero glorificar a Ti em todas as situações na minha vida. Ajuda-me, Senhor. Vamos só pôr de pé, se a gente já recebeu os elementos, não sei. Vamos falar com o Senhor e dizer: Senhor, mostra-me. Mostra-me se há algo na minha vida. Será que os meus filhos estão a buscar a Ti porque eu vivia uma vida de louvor a Ti? Ou será que eles estão desviados por causa do meu testemunho? A palavra do Senhor diz que quando nós pecamos, esse pecado pode até afetar até a 4ª geração. Esta manhã vamos segurar os elementos nas nossas mãos e dizer: Senhor, será que eu sou um sacrifício de louvores? A palavra do Senhor diz que, acho que em Romanos 12, 1 e 2, diz que nós temos que ser um sacrifício de louvor ao Senhor. Senhor, que eu possa ser perante Ti, Senhor. É Romanos 12, 1 e 2. Just check for me then, please.
Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, vamos ver aqui, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Então eu estou a rogar aos irmãos nesta manhã, a dizer: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos nesta manhã assegurar e dizer: Senhor, eu quero ser um sacrifício vivo de louvor a Ti, Senhor. E o Senhor Jesus, naquela noite, Ele partiu o pão e deu graças e disse: tomai, comei, fazei isto em memória de mim. Senhor Jesus, ao tomar, ajuda-nos, Senhor. Não é fácil, Senhor, viver uma vida de louvor a Ti. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Da mesma maneira, tomou o cálice e, tendo dado graças, disse para nós bebermos. Vamos pensar naquilo que Cristo fez. Ele disse: Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E o seu sangue foi o sacrifício, foi aquilo que pagou. Porque nós não somos perfeitos e nós devíamos estar mortos se não fosse o sangue de Jesus. E há aqui uma coisa: esse sangue teve poder lá, mas ainda tem poder hoje para nos perdoar. Vamos dar graças ao Senhor por esse sangue revelado na cruz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Bendito seja o Teu nome. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Vamos neste momento só cantar aquele coro: eu te amo e te louvo de coração, ó Senhor, que o meu louvor seja doce e aceitável. Obrigado, Jesus. Eu te amo e te louvo de coração, ó Senhor Jesus, que o meu louvor seja doce e aceitável para ti, ó Senhor. Vamos
Vamos fazer esta uma oração nesta manhã e dizer: Senhor, eu te amo e te louvo de coração, ó Senhor Jesus, que o meu louvor seja doce e aceitável para ti, ó Senhor. Pai, nesta manhã eu oro, Senhor, a coisa que Satanás, que destruiu a vida de Satanás, foi o orgulho. Senhor, remove o orgulho da nossa vida. Senhor, que a gente não possa dizer: eu não vou dizer nada àquela pessoa porque eu estou certo, ele está errado ou ela está errada, Senhor. Mas que a gente possa engolir o nosso orgulho e ser como Tu foste, Senhor. E dizer: Senhor, eu te peço, perdoa aquela pessoa. Eu não quero ter rancor. Eu não quero ser algo que não seja louvor a Ti. Que o meu louvor, a minha vida é um louvor a Ti. Que nesta manhã Tu possas aceitar o meu louvor. Obrigado, Senhor, por quem Tu és, e obrigado que Tu nos ensinaste. Não houve maior amor do que esse, do que alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Obrigado, Jesus. Obrigado por este tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor possa abençoar os irmãos e as irmãs. Se alguém de oração, pode vir aqui à frente para a gente orarmos. Obrigado por estarem aqui. Lá fora tem um café, um chá, não sei bem o que é. Não sei se tem capilé também, mas tem chá. Podem beber. Obrigado por estarem aqui.